Bem-vindos ao Mundo Libertário, eu sou o Chico. E eu sou o Davi. E vocês estão na Liber TV. E agora na loja da Liberdade, usando o código LIBERTV, você tem 15% de desconto. A gente ainda não recebeu o nosso brinde por estar fazendo esse anúncio, mas esperamos que semana que vem ele chegue e a gente possa mostrar as belas camisetas. Mas deixa eu ver se eu entendi. A gente vai falar sobre a loja da Liberdade, em troca eles vão dar camiseta pra gente. Isso. Então a gente está se vendendo para grandes corporações. Exatamente. Ok, grande sucesso. Pesquisa de Nova York, conte pra nós, Davi. Bom, me diga uma coisa, Chico. O que você acha que é a probabilidade de uma pessoa que pegar Covid dela ter de ser internada? O cara pegou Covid, qual a chance dele ser internado? Cara, de todos os meus amigos que pegaram, nenhum foi internado. Então eu acho que é uma probabilidade baixa. Vou chutar aí, sei lá, 5, 10%. 5, na verdade, se você for querer ver a resposta correta, que a gente vai dizer no final, ela realmente é baixa. Mas o que é interessante é que o New York Times, um jornal esquerdista, para quem não sabe, os esquerdistas acham que ele é um jornal de direita, acho que porque tem New York no nome, vai entender. Mas é um jornal esquerdista, eles fizeram uma pesquisa, perguntaram isso para as pessoas e obtiveram um resultado que agora o nosso nosso editor vai colocar aqui atrás para todo mundo ver. Esse quadro, essa figura, está dividido por orientação política. E o que fica claro é que os democratas, mais de 60% dos democratas acharam que a chance de você ser internado caso pegasse Covid estava acima dos 50%. Na verdade, a chance é 10 vezes menor, entre 1 e 5%, dependendo de em que grupo você esteja, se está no grupo de risco ou não. Nós também fizemos a nossa própria pesquisa científica para tentar confirmar esse resultado. Solta o take. Então é isso aí, pessoal. A gente vai circular agora pelas ruas de Curitiba perguntando para as pessoas: se alguém pega Covid, qual a chance do sujeito ir parar no hospital? Vamos ver o que o pessoal diz. A gente já viu ali um carro rosa, a gente vai perguntar ali para eles primeiro. Não tem nada a dizer. Olá, tudo bom? Tudo bem? A gente está fazendo uma pesquisa. Qual que é a chance de uma pessoa que pegou Covid ser internada no hospital? Quantos por cento, mais ou menos? Não respondeu. Entrevistamos uma pessoa num carro rosa e ganhamos o jogo da vida. Amigo, tudo bem? A gente está fazendo uma pesquisa. Você sabe me dizer, se a pessoa pega Covid, qual é a chance dela ser internada? Assim. Se ela pega Covid, Isso. Pô, a chance é fatal, né, Chegada? Você acha que é garantido? O cara pegou Covid, ele vai ser internado? Com certeza, né, Chegada? Se você pegar Covid ali, você tem que ser internado. E você já era pra estar com a máscara aí. Você não, mas é tranquilo, eu já sou vacinado. Mas eu também sou vacinado. Eu já vacinei das duas e mais da gripe. E se eu dissesse pro senhor que a chance é menos de 5%? Não acredito. Não acredito. Porque vai aí um carro contaminado e fique perto do carro pra ver se não pega. Vai, fica lá. Tá bom. Tá bom, muito Vamos obrigado. fazer esse experimento. Até mais. Você cuida, meu amigo. Você também. A Covid, qual que é a chance de ela ser internada no hospital? Quantos por cento mais ou menos você acha? 100%, 50%? Chuta? Bom, pelo menos ele sabe que ele Tá não bom, sabe. Obrigado. Geralmente esses carros rosa é da Mary Kay, que eu nem sei o jeito que é. Da Mary Kay. Que é Mary uma Kay. marca de maquiagem. Só que é um rosa diferente da Mary Kay. Oi, boa tarde. Me diga uma coisa, o senhor sabe me dizer qual que é a chance de uma pessoa que pega Covid ser internada no hospital? Quantos por cento, mais ou menos? A gente está fazendo uma pesquisa. Cara, acho que uns 20. 20, obrigado. Boa. Me diga uma coisa. Qual você acha que é a probabilidade de uma pessoa que pega Covid de ser internada no hospital? A gente está fazendo uma pesquisa. Essa pesquisa fala por si mesma. Bom, já que estamos falando da pesquisa do New York Times, me lembrou que essa semana o nosso querido presidente estava em Nova York fazendo um discurso para a ONU. Saudações, capitão. Você assistiu o discurso? Claro que não preciso assistir porque eu sei que o que quer que o capitão tenha falado está correto. Bom, eu assisti, cara, eu gostei pra caramba. Eu acho que esse negócio de discurso da ONU só tinha visto aqueles que tinham os cortes lá da Dilma falando merda. E aí é a primeira vez que eu fui assistir realmente o discurso completo. Eu achei que o capitão lá, ele deu uma mentira na hora que ele falou que as manifestações do último 7 de setembro foram as maiores. Não foram. As maiores foram contra a Dilma.
Mas, tirando isso, eu achei que ele mandou bem pra caramba. É lindo ver os brasileiros não estando de joelhos perante o mundo, falando, por favor, Amazônia, cuidem dela. Cara, eu sempre vi os ministros brasileiros, as autoridades brasileiras de joelhos perante o resto do mundo. É legal ver o Brasil com voz, assim. Mas o mais legal de tudo foi, naquela manifestação que teve lá, promovida pela ex do nosso cara lá da MPB. Acho que não é pela ex do Caetano? Que eu não lembrava o nome do cara, eu falei ex da MPB lá. Mas do Caetano... Aquele velho. Isso. Que foram 7 pessoas protestar. O mais legal foi o nosso ministro da Saúde, Queiroga, mostrando o dedo. Põe aí o vídeo. Tem vídeo, não tem? Tem, claro que tem. Bom, eu sou de outra vertente. Eu acho que a pessoa devia ir lá, falar com os manifestantes, ver se eles estão confortáveis, levar um sanduíche para eles. Acho que teria sido mais grandioso da parte do ministro, que, aliás, foi diagnosticado com Covid durante a viagem. Mesmo tomando 2 doses da vacina, mesmo usando máscara aparentemente o tempo todo, né? Na frente dos outros o tempo todo. O que é interessante disso não é nem o fato dele ter pegado Covid com 2 doses da vacina, todo mundo já sabe que isso é possível. O que é interessante, me parece, é a reação da imprensa. Nós tivemos aí 2 reações básicas. Uma, de dizer, eles colocaram em risco outras pessoas, tipo fazendo uma associação, porque ele é ministro do Bolsonaro e o Bolsonaro é contra a vacina, de alguma maneira ele também seria. Só que é bobagem porque ele está vacinado. E a outra atitude é tentar explicar, porque apesar dele ter pegado a vacina, tendo pegado Covid, tendo as 2 doses da vacina, mesmo assim as pessoas devem acreditar que a vacina funciona. Parece que já foram mais de 18 mil mortes de pessoas vacinadas, né, por Covid. Então... mas isso nós não estamos falando com isso nada querendo dizer que a vacina não funciona, porque senão eles iam cancelar nosso programa. Mas quem falou alguma coisa assim foi o ex-diretor do Butantan. Claro que ele não chegou e disse a vacina não funciona, a gente mentiu. Ele disse, não gente, nós tivemos uma falha de comunicação. Mentira agora, vocês sabem, quando vocês disserem para a esposa de vocês que vocês estavam no trabalho e elas descobrirem que vocês estavam no bar, digam que foi uma falha de comunicação. Puteiro se chama bar agora. Quê? Não. Isso aí eu tenho certeza que nenhum membro da nossa audiência frequenta casas de má fama. Casas de tolerância é o nome, não má fama. Casas de tolerância. Falando em casa de tolerância, de onde veio, Lewandowski andou falando que ele, assim, o Supremo, cara, desautoriza, quer mandar em tudo. Desautorizando a Anvisa, ele diz que agora quem vai decidir se adolescente entre 12 e 17 anos vai tomar ou não vacina são os estados e municípios, indo contra a Anvisa. Ou seja, não precisa de mais nenhum outro poder no Brasil, só precisa do Supremo, porque afinal é ele que decide tudo. E vamos notar que isso derruba de novo mais uma narrativa da esquerda, que a esquerda parece que todo esquerdista tem a memória de um peixe dourado. Porque, vamos ser sinceros, eles esquecem a cada 10 segundos o que acontece. Os esquerdistas já estavam dizendo que é mentira, que o STF nunca tirou nenhum poder da federação, nenhum poder do Executivo Federal para lidar com o Covid. E tá aqui fazendo em tempo real, acontecendo, e tenho certeza que ainda vai ter esquerdista dizendo que não foi tirar poder, não. E vamos cá entre nós, né? Nós dois estamos nem aí pra democracia, mas, cara, as pessoas que se importam com a democracia, que ficam dizendo que o Bolsonaro atenta contra a democracia, isso pra mim é atentar contra a democracia. Exatamente isso. Um dos poderes desrespeitar todo o resto e decidir e não respeitar a opinião da maioria. Vamos lembrar uma coisa, se alguém diz muito, se declara de forma muito ampla, eu sou a favor da democracia, eu amo a democracia, Yuri, faz um favor, cata aí na internet aquele meme do Palpatine falando eu amo a democracia, eu amo a república. Essa é a realidade. Põe aí. Você tem que mandar pra ele depois. Não é possível que você não ache, isso aí é muito famoso. Uma pessoa pode tentar destruir a democracia dizendo que ama a democracia. E se a pessoa diz muito que ela ama a democracia, você começa a pensar, por que você está falando tanto isso? Por que você está insistindo tanto nesse assunto? E acho que nada é mais claro do que o que está acontecendo hoje, né? O grupo pró-democracia odeia a democracia porque eles odeiam o povo. Isso é igual criança mentindo, né? Minhas filhas foram num lugar que tinha lá uns chocolatezinhos, lá uns brindezinhos assim, que estavam distribuindo.
E o rapaz tava subindo, se distraiu, saiu um pouquinho, elas foram comendo um monte. Quando o cara voltou, elas... Esse é o primeiro e único que eu estou comendo. Assim, quer dizer, infantiliza tanto, né? É igual criança, mesmo comportamento. Nossa, suas filhas estão... É, Roberval, ladrão de chocolate. Só quem é velho entendeu. A nossa câmera jovem ali não entendeu a referência do Roberval, ladrão de chocolates. Mas já que estão metendo pau na justiça, cara, a justiça brasileira cometeu mais um ato falho essa semana aí, que foi a multa em cima da empresa Uber. 1 milhão foi multado o Uber por causa de uma decisão em cima de um motorista que foi afastado, ou seja, né, como que o cara é afastado foi banido do aplicativo? Coisa boa não deve ter feito. Aí o cara entrou com uma ação trabalhista em primeira instância, ele perdeu, recorreu na segunda instância, foi dado que o Uber feriu a dignidade humana e criou uma relação de dependência com ele. O que muitas pessoas não vão perceber é que essa decisão, na verdade, favorece o Uber. Eles tiveram que pagar 1 milhão. 1 milhão para o Uber não é nada. No entanto, se tivesse uma concorrente do Uber ainda pequena, tentando crescer, 1 milhão ia levar à falência. Esse tipo de decisão, as pessoas acham que estão prejudicando. É como o salário mínimo. As pessoas acham, se aumentar o salário mínimo, quem vai ser prejudicado é o McDonald's, que paga salário mínimo. Não. O McDonald's de agora tem computador para te atender. Você faz o pedido no computador. Eles podem fazer isso porque eles têm muito dinheiro. É a pequena lojinha que não vai ter como pagar um salário mínimo mais alto que é afetada. A mesma coisa com essa situação do Uber. Uma multa de 1 milhão para o Uber, talvez eles nem percebam. Agora imagina que a gente estivesse tentando fazer um aplicativo rival do Uber e fosse multado em 1 milhão. Exatamente. Outra coisa é a seguinte, né? Se a relação de trabalho começar a surgir, de duas uma, ou o Uber vai fazer que nem fez na Califórnia e cair fora e todos nós seremos prejudicados, porque cá entre nós, quem aqui que ainda anda de táxi, né? Ou então é o seguinte, ele vai aumentar o custo, aquela coisa, preciso pagar previdência para os meus motoristas? De onde que você acha que vai ser esse dinheiro? Vai ser descontado do motorista, e para ser descontado do motorista vai aumentar a taxa pro usuário. Então é terrível isso, terrível porque vai impedir concorrência ao Uber e terrível porque nós, usuários, vamos acabar pagando mais caro pelo mesmo serviço. O governo trabalha sempre assim, né? Ele quer tirar do indivíduo, do cidadão comum, para favorecer os grupos de interesse que puxam o saco do próprio governo. Entre eles o Uber, entre eles essas grandes empresas importantes. Eu tento repetir isso em todo o programa. Essas grandes empresas não são mais parte da iniciativa privada, elas são agentes do governo e elas têm que ser encaradas dessa forma. Um bando de porcos que me lembra dos javalis que o Fantástico falou essa semana. Excelente passagem aí, essa foi boa. Dos javalis aí, todo mundo acompanhou a matéria do Fantástico, que falava, né, que agora as pessoas estão usando a desculpa que vão caçar javalis para comprar armas de alto calibre. O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, quem é do interior, quem mexe com agronegócio, o que eu vou falar não é nenhuma novidade, mas para quem é uma pessoa urbana, pode ser que estranhe. Nós temos hoje um enorme número de javalis, eles comem principalmente as lavouras de milho, destroem as lavouras de milho, é um prejuízo enorme na agricultura. Isso, assim, são animais que não eram nativos do Brasil, vieram de fora. Também existe uma espécie chamada java-porco, que é uma mistura de javali com porco. Também existiam os javalis que eram nativos daqui, mas que perderam os seus caçadores naturais, então virou uma infestação. E eles precisam ser caçados. Há um tempo atrás era proibido, então os agricultores eles tinham que cometer um ato de desobediência civil para caçar esses animais, até que uma hora que o Ministério reconheceu que aquilo realmente era um problema e permitiu a caçada. Dito tudo isso, é óbvio que algumas pessoas estão querendo armas de alto calibre, não para caçar javalis, né? É claro. Não, tenho certeza que todo mundo que está comprando armas de grosso calibre é para caçar javalis. E, inclusive, tenho certeza que essas pessoas perderam as armas logo depois de comprarem no acidente de barco. Eu acho que não cabe a nós questionar a honestidade aí do pessoal que está comprando essas armas. Eu só vou dizer uma coisa pro Fantástico. Um cara que vai lá, mostra que não tem antecedentes criminais, que faz exames para mostrar que não tem nenhum problema psicológico. O cara que compra uma arma e registra ela, ele não vai cometer um crime. É ilógico achar que esse cara vai cometer um crime. Quem vai cometer um crime é o cara que vai chegar no PCC, vai chegar no CV e vai pedir uma arma ilegal lá. Esse sim vai estar querendo cometer um crime. Não um cara que já anunciou e que não tem antecedentes.
A chance de alguém comprar uma arma para cometer um crime com essa arma é basicamente nulo. Eu acho que é algo tão improvável que nem mesmo a esquerda faz esse argumento. O argumento que eles fazem é que essas armas compradas legalmente vão ser roubadas e usadas para cometer crimes, o que é igualmente estúpido, né? Não é tão difícil conseguir armas ilegalmente que você precise roubar a comprada legalmente. Cara, eu acho assim, bonito a tua inocência com relação aos esquerdistas, cara. Porque não é isso que eles acham. Eles acham assim... O princípio deles é, a população não pode ter arma porque uma população armada consegue se defender do Estado. Esse é o princípio. Mas eles usam a seguinte argumentação: armas matam. É perigoso o cara ter arma porque ele vai atirar no trânsito, ele vai matar a mulher. Aí eles pegam... Lembra aquele caso lá da York que a mulher lá cortou em pedacinhos o marido dela? Cara, foi noticiado assim na mídia. O crime só ocorreu porque tinha presença de armas na casa, entende? Presença de armas. Foi a maneira que eles noticiam aquilo. Então, assim, eles vão sempre alegar que são as armas que matam e que se não tivesse arma, as pessoas não teriam garfo, não teriam garrafa quebrada, não teriam qualquer pérfulo cortante. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Com qualquer coisa. Essa caneta dá pra matar. Bom, um último detalhe sobre a questão do javalis. A carne de javali é uma delícia. Eu acho que todo mundo deveria experimentar. E caçar javalis, eu sou fortemente favorável. Por favor, todo mundo aí descubra como é que faz para conseguir essas licenças e saiam caçando javali à vontade. Levem bastante arma, porque é um bicho perigoso, Sim, não dá para esquecer disso. Levem bastante armas e depois podem pescar, fazer um passeio de barco. Javalis chegam a mais de 2 metros, tem presas enormes, geralmente aguentam até tiros. Quando pegam esses javalis no mato, eles têm às vezes vários buracos de bala. Caçadores perdem vários cachorros mortos, né, durante a caçada, que os javalis matam vários cachorros. É um bicho extremamente perigoso, mas assim, comer uma carne de um animal selvagem que nunca foi vacinado, que não tomou nenhum vermífugo, é com vocês. Aí é questão de hombridade. O homem não está preocupado com o animal vacinado, com vermífugo. Que papo furado. Não, é natural. Peguem essas armas e vão caçar os javalis, é isso que importa. Depois, se vocês perderem essas armas no acidente de barco, ninguém pode fazer nada. Ninguém tem controle sobre isso, ninguém controla os mares, não é? O que não é natural é a impressora Guedes querendo taxar pôquer, sinuca, qualquer torneio. A impressora Guedes não tem limite, minha gente. O que ele vê, ele quer taxar. Aquele homem não tem senso de... Quando chegou antes de entrar no poder, ele dizia que eu nunca vou criar um imposto. Cara, o que ele olhar pela frente, ele vai pensar, como é que eu vou tributar esse negócio? Bom, duas coisas. Além disso, o próprio capitão assinou lá o aumento do IOF até o final do ano. E a gente sabe que não tem nada tão permanente quanto um programa temporário do governo. Mas, tendo dito isso, é importante que a gente lembre o seguinte. Eu escuto muita gente dizendo, muitos isentões, muitos centristas, muitos... como é que é? Prudentes sofisticados. Nossa, nunca ouvi falar nisso. Sério? Ah, tá. Como é que a taxa, a chapa a chapa tênis, exatamente. Esse pessoal fica dizendo, mas então a gente tem de aceitar tudo que o Bolsonaro fizer porque senão a esquerda volta. Eles ainda estão vivendo numa ilusão, porque no fundo eles são esquerdistas. Não existe isso de a esquerda voltar. Toda vez que a esquerda dá um passo atrás, é empurrada um passo atrás, ela não vai voltar. Ela vai tentar dar 5 passos à frente. Então, se a esquerda voltar, pode se preparar para um ataque, um tsunami de ataques a nossos direitos individuais vindo do lado da esquerda. Isso é um ponto essencial. Não se trata de voltar ao que era antes, se trata de ficar muito pior do que era antes. Então, para todos os efeitos, nós temos que entender que nós estamos numa guerra. E, portanto, nós temos de pensar em todas as decisões do ponto de vista não apenas do que nós queremos. Eu, por exemplo, queria que não tivesse imposto sobre nada. Eu sou a favor de todos os cortes de imposto, sempre. Mas nós temos de pensar também do ponto de vista estratégico. É possível vencer essa guerra no momento sem isso? Aí eu te pergunto, se a gente está dizendo assim, a notícia é, o Bolsonaro vai manter o IOF para manter os programas sociais dele, que a gente sabe que é pensando na sua reeleição, né? E aí você fala, a esquerda voltar, mas isso não é ser esquerda? Não. Se você acha que a esquerda estaria preocupada teria alguma pessoa na base da esquerda sendo contra se a esquerda fizesse isso. A esquerda faria isso, faria muito mais e teria um apoio cada vez maior da sua base. Nós estamos aqui no momento que
as liberdades individuais estão sendo atacadas e não é pelo Bolsonaro. Por exemplo, a esquerda é a favor do STF silenciar as pessoas. A esquerda é a favor do STF censurar as pessoas. Ninguém da base do Bolsonaro é a favor disso. Bom, você está falando então daquela questão lá que agora até o próprio Twitter e o Google, que a gente sabe que são empresas... extrema esquerda. São esquerdistas, a gente ainda não entendeu por que eles são, mas são empresas esquerdistas, criticaram o STF, falando que o Alexandre de Moraes está querendo cometer uma censura prévia ao cortar, né, ao mandar censurar lá os perfis bolsonaristas, os canais, sem nem explicar o porquê. Né? Isso aconteceu bastante antes da manifestação do 7 de setembro, que ele dizia que era um ato terrorista aquilo, e simplesmente assim, é para censurar? Censura um vídeo, censura esse trecho aqui o cara falou uma coisa errada. Agora, simplesmente mandar censurar, isso é censura prévia. É óbvio que é censura prévia. Uma coisa que é engraçada, nunca na história da humanidade um grupo ou um governo fazendo censura passaram para a história como estando corretos. Nunca. Você pode ver todo mundo que censurou sempre é considerado tirânico pelas gerações futuras. E de alguma maneira os esquerdistas acham que dessa vez a censura vai ser vista, é algo positivo. Gente, censura, em qualquer contexto, em qualquer situação, censura é um prejuízo. Ideias ruins se combatem com ideias boas. Silenciar alguém não quer dizer que a pessoa está errada, quer dizer que você tem medo do que ela tem para dizer. Censura é inaceitável. Bom, vamos passar lá pro Senil, que está agora sendo acusado de deportar milhões de haitianos e já ter ultrapassado o Trump. Lembra o Trump? Eu acho que são milhares, eu acho que são milhares. Milhares. Não sei. Milhões é muito, né? Mas talvez... eu notei que milhões pode ter pegado errado. Eu acho que foram dezenas de milhares, se eu não estou enganado. Mas assim, quando o Trump entrou e falou que queria colocar um muro para não deixar mais os mexicanos entrar e que fecharia, ele foi extremamente criticado pelos mesmos caras que agora estão deportando haitianos. Sendo que o próprio Biden tem uma opinião que o Haiti é um inferno na Terra. Ele já emitiu essa opinião várias vezes. Tem um vídeo da década de 90 ele falando sobre o Haiti. Vamos mandar aí pro nosso editor colocar. Editor, sabe legendar? Legenda também, por favor. What's your reaction, Mr. President, to the Haitian president being assassinated? You need a lot more information, but it's very worrisome about the state of Haiti. Does the U.S. have a role in seeking justice? Mr. President, Leading editor of a paper in the Delaware Valley asked their reporters to come down and talk to me and said, why is Biden so concerned about Bosnia and not about Haiti? Is it because blacks are involved in Haiti? Blacks are what at stake in Haiti, and in Bosnia they are European whites. If Haiti, a god-awful thing to say, if Haiti just quietly sunk into the Caribbean or rose up 300 feet, it wouldn't matter a whole lot in terms of our interests. Ele fala que se o Haiti afundasse no oceano ou subisse 300 pés, não ia fazer nenhuma diferença, não ia fazer grande diferença para o mundo. E a imprensa, como sempre, fez um excelente trabalho dizendo que os agentes de fronteira estavam montados no cavalo chicoteando os haitianos que tentavam entrar pela fronteira do México. Detalhe, são haitianos tentando entrar pela fronteira do México, ou seja, eles percorreram um bom caminho para chegar ali, né? E pelas leis internacionais, eles só podem pedir asilo no primeiro país que eles chegam depois de sair do país deles, o primeiro país amigável. E seria o México, não os Estados Unidos. Mas por algum motivo eles querem porque querem para os Estados Unidos. O capitalismo é tão ruim, né? Será que eles não sabem disso? Não sei, muito capitalismo, muita opressão. Mas essas imagens dos agentes a cavalo perseguindo os haitianos é terrível. E olha, teve uma brasileira que recentemente morreu, que o pessoal eles fazem grandes distâncias a pé. Essa brasileira ela morreu porque ela ficou para trás no meio de um deserto lá. E sabe como é que é deserto? Se você não leva comida, você não tem chance nenhuma de sobreviver, né? E ela vai ficando para trás, sem comida, sem água. Então você vê o nível do desespero das pessoas de se submeterem a isso tudo em busca de uma vida nova, de um sonho, para chegar lá e serem perseguidos a cavalo. E um detalhe, tudo bem, tem esse negócio aí, humanismo, humanidade, tudo bem, tudo bonito, mas vamos ser claros, eles não estavam chicoteando ninguém, esse foi o ponto. Os jornalistas, que acho que nunca viram um cavalo de perto,
acharam que as rédeas do cavalo eram chicotes. E divulgaram essa informação como se os agentes de fronteira estivessem chicoteando. E vamos ser claros, um país, eu sei que alguns libertários discordam disso, mas a princípio um país tem de ter fronteiras. Se um dia chegar o Capistão e tudo tiver propriedade privada, vai ter fronteiras. Eu não vou querer deixar quem quiser entrar na minha propriedade privada entrar. Só quem eu convidar, só quem eu achar que deve. Os Estados Unidos têm o direito, sim, de evitar isso. O que chama atenção só é a hipocrisia, porque eles são um partido que foram sempre contra impedir imigrantes de entrar. Eu acho que a grande maioria dos libertários é contra essa imigração forçada. Quer dizer, no caso lá, o Canadá, que tem algumas regiões muito geladas, uma população baixa e quer povoar aquela região. E eles convidam pessoas para irem morar lá. É o direito deles. Agora, a Europa, que fica recebendo um monte de imigrante lá e aquilo está assim, acabando com a Europa, a maioria dos libertários eu tenho certeza que é contra e acho que assim, nenhum país é obrigado a receber, nenhuma região. Você não é obrigado na tua casa a receber ninguém que você não queira. E principalmente porque a gente vive num estado socialista que nos obriga a pagar tributos e esses tributos vão para programas sociais, ou seja, eu que trabalhei, nós aqui desse povoado que trabalhamos e tal, a gente vai ter que ficar pagando saúde, vamos ter que ficar pagando educação para um pessoal que chegou. Eu sei que parece frio e individualista pensar dessa forma, mas ninguém é obrigado a concordar que vem alguém de fora. Bom, gente, acabei de ser informado que o programa ficou muito longo e está colocando em risco a saúde dos espectadores e da tripulação. Então a gente vai cortar em duas partes. Daqui a pouco nós já voltamos com mais notícias e com o meme. É isso aí, nos sigam no Instagram, a gente montou uma conta agora chamada Imundo Libertário. O mesmo nome do programa. Com um I na frente, de AI. É, isso aí. Valeu!